Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Meio Ambiente em Revista. E não poderíamos fugir ao tema que está hoje recorrente no Brasil inteiro, que é sobre o desastre ocorrido na cidade de Mariana, lá em Minas Gerais. A cidade de Mariana, que é uma fortaleza, vamos dizer assim, na questão da mineração, que é uma forte cidade da mineração lá em Minas Gerais, ela foi a primeira vila de Minas Gerais, foi a primeira cidade de Minas Gerais e também foi a primeira capital. Lá no século XVII ainda participou, ela era uma forte produtora de ouro, né? E inclusive ela se tornou a primeira capital de Minas Gerais justamente por isso. Numa competição que houve lá, a vila que mais produzisse ouro seria então elevada à categoria de cidade e também a primeira capital. Então essas são algumas curiosidades sobre Mariana que infelizmente hoje, no noticiário nacional e mundial, inclusive, ela está sendo muito comentada, ficou muito famosa, mas não pelas suas belezas naturais e nem pelo ouro que ela produz. Ficou famosa pelo grande desastre que houve na barragem de Mariana, foi no dia 5, agora mais precisamente a partir das 15 horas, quando se notou esse grande desastre, esse desabamento, que a barragem lá cedeu e a lama tomou conta lá de vários quilômetros ali, chegando inclusive até o mar. E para conversar sobre isso com a gente, hoje está aqui a professora doutora Ana Paula Roveder, da Universidade Federal de Santa Maria. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, José. Qual é a área que a professora atua na UFSM? Bom, eu sou professora do Departamento de Ciências Florestais e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Recuperação de Áreas Degradadas, o NEPRAD, em que nós atuamos, embora o termo o NEPRAD seja de recuperação de áreas degradadas, uma área mais ampla, o nosso foco de trabalho é a restauração ecológica. Mariana, qual é a esperança? Nós podemos sim ter esperança de recuperação e de restauração, já enfatizando essas diferenças, né? Mas com muita cautela e muita responsabilidade nesse momento. Então, antes da gente passar adiante, vamos deixar claro para o nosso telespectador que os termos são novos e temos que aprender, né? Restauração e recuperação. Certo. Bom, recuperar uma área degradada pode ser entendido como nós retornarmos a capacidade que essa área tem de manter, de sustentar a vida vegetal, animal, após sofrer um distúrbio, né? Então, ela ser recuperada. O que difere da restauração? É que na recuperação de áreas degradadas, não necessariamente nós precisamos retornar à estrutura do ecossistema original. Então, nós podemos falar em recuperar, por exemplo, uma área de produção agrícola que está com o seu potencial produtivo degradado. Nós a recuperamos, resolvemos problemas erosivos, de fertilidade do solo e ela continua dentro do processo produtivo agrícola. Restauração ecológica de ecossistemas é um pouquinho diferente. Quando nós falamos em restauração ecológica, nós tentamos recuperar uma área que foi degradada, perturbada, para retornar à estrutura do ecossistema. Isso não significa que nós vamos conseguir retornar exatamente como era o ecossistema, mas sim que a restauração ecológica se esforça para tentar trazer o mais próximo possível do original. O que sejam as espécies vegetais, tanto florestais quanto herbáceas, né, as associadas, os mamíferos, os insetos, a biota do solo, os níveis de matéria orgânica que esse ecossistema mantém no sistema, né, contribuindo com a redução da emissão de carbono e por aí vai. Qual é o mais viável para Mariana? Se há esperança, o que seria o mais próximo de fazer? Eu não diria o mais viável, mas sim o necessário. As duas concepções são necessárias. Mariana, ela extrapola tudo que nós conhecemos hoje em termos de restauração ecológica. Ela vai precisar de um esforço multidisciplinar, interdisciplinar, provavelmente inédito no Brasil, dada a intensidade de inter-relações perturbadas, degradadas que nós tivemos.
nas cadeias de fauna, nas cadeias de flora, no ecossistema aquático de água doce, no mar, nas comunidades humanas afetadas. Então, nós estamos diante de um desafio que requer tanto os processos de diagnóstico do distúrbio, entender esse distúrbio, entender até que nível ele chega e aí partir para a recuperação e partir para a restauração. Por que eu enfatizo isso, Rogério? Porque o que se percebe é que depois do desastre, o termo restauração ecológica ele ganhou muita visibilidade na mídia nacional. Muito mais do que nós que estamos há muito tempo trabalhando, né? Mas há que se ter responsabilidade no uso desse termo, porque não se pode tratar os princípios e técnicas da restauração ecológica como a solução para a tragédia mariana. É muito maior, né? Nós precisamos primeiro ver contaminação, solo... São várias ações integradas. Várias ações, sim. E aí sim podemos tratar dos princípios da restauração ecológica de ecossistemas propriamente dito. Porque a gente, nisso que tu está falando, às vezes tu vê deu mortandade de peixes em tal rio, tá? É aquela questão específica da mortandade de peixes. Daí tu vai estudar e vai te preparar para resolver aquilo ali. Lá em Mariana é muito mais amplo do que isso. Muito mais amplo. E também é importante notar que a mortalidade, né, de peixes, ela chama atenção porque as imagens são muito impactantes. Sim. Mas há muitos outros distúrbios difundidos naquele sistema que não são tão fáceis de se visualizar e que são muito importantes, não podem ser menos importantes do que o peixe que a gente está enxergando morto, e isso impacta a população. A sociedade brasileira precisa se dar conta que é muito maior, né? Então, restaurar todo aquele sistema, restaurar ecologicamente, não vai ser trazer de volta algumas espécies de peixes nos próximos anos, décadas, né? E sim fazer um processo muito maior, né? de redução desse distúrbio. A gente lê, né, algumas reportagens aí que sim, como tu está dizendo, tem esperança e tal, de recuperação inclusive do rio, mas as pessoas elas não se arriscam a falar, algumas se arriscam a falar em 10 anos. Como a gente conversava, você acha temerário dar um prazo para isso, porque, como tu disseste, é tudo novo naquilo lá. Eu duvido que tenha algum especialista no Brasil que diga, não, isso aí eu já tive experiência, eu conheço isso, então daqui a 9 anos e meio o rio vai estar novamente vivo, né? Isso é muito arriscado, dá algum prognóstico disso aí? Como nós conversávamos, eu acho uma temeridade nós tratarmos nesse momento tão inicial em termos de período, né? Às vezes nós ficamos muito tempo em cima de uma estratégia de restauração e nós ainda não conseguimos, nós ainda dentro dos grupos científicos que tratam da restauração, nós ainda estamos tratando de quais os melhores prognósticos, melhores indicadores de uma efetiva restauração. Imagina num nível de impacto desses, né? Então, e nós nem teremos um especialista e nem devemos ter um especialista. Nós temos que ter, sim, uma união de esforços de vários especialistas, do poder público, da academia, do setor privado, e tentar efetivar realmente a recuperação e restauração, não ficar só no discurso. Com a tua experiência que tu tem, Ana, o que afetou lá, o que se afeta quando acontece um distúrbio dessa magnitude lá, o que afeta na natureza? Tudo. Nós trabalhamos dentro do NEPRAD, dentro de uma linha da restauração ecológica, só para explicar um pouquinho, que a linha é a abordagem sistêmica, em que nós trabalhamos o diagnóstico, a tomada de decisão em restauração e o monitoramento efetivo dentro do princípio sistêmico, que simplificadamente vê o meio como um sistema aberto, em que todos os setores desse sistema estão interagindo, trocando energia, matéria, e por isso aquilo que acontece em um desses subsistemas afeta o sistema como um todo, né? Então, quando nós temos um desastre desse tamanho, nós temos como se fosse um efeito em cascata na água superficial, na água subsuperficial, nos níveis tróficos das cadeias alimentares,
na biodiversidade, e aí biodiversidade a gente sempre lembra mais dos animais, das florestas, mas nós temos os micro-organismos, né, a microbiota do solo, nós temos outras espécies associadas à própria floresta, nós vamos ter toda a questão do mar, e lembrando de um outro componente desses sistemas abertos, que hoje em dia a nossa concepção de restauração, e nós seguimos a Sociedade Internacional de Restauração Ecológica, a SER, que é a Society for Ecological Restoration, que nós não podemos mais ver esses processos de restauração deixando de lado as comunidades humanas. Então nós temos que olhar esse outro componente do sistema afetado, que são as comunidades humanas. E aí a gente tem que lembrar que eles já estão, nesse momento, são 800 quilômetros de Rio Doce. Sim. Aquelas comunidades todas estão sofrendo com falta de água potável. Eles não sabem se eles podem plantar em cima daquela área que foi atingida. Mesmo depois que voltar a ter peixe, eles não sabem se vão poder poderão comer aquele peixe ali. Exatamente, porque processos de contaminação são bioacumulativos. Sim. Né? Nós temos outro aspecto do componente humano, que são as cadeias produtivas. Nós temos uma área com um potencial turístico imenso, com cadeias de pesca que sustentam milhares de famílias. E o que fazer agora com esse componente humano? E é como tu falaste no início, na restauração e na recuperação seria a ideia de voltar o mais próximo possível daquilo que era anteriormente. Bom, se a ideia é essa, o componente humano já estava ali. Já estava, quando estava aconteceu integrado. Esse desastre, estava integrado. Exatamente. E numa integração com a natureza ali, tirando do rio o seu sustento, o rio tendo também essa função turística, o rio tendo todas as funções que tem, e isso tudo então tem que ser trazido o mais próximo possível do que era. Esse é o desafio. E é um desafio imenso, por isso que neste momento, tratar em termos de tempo, a minha opinião pessoal é que é uma temeridade. Tratar uma única técnica, como por exemplo, plantio de espécies florestais, como foi abordado até mesmo em nível já de Senado, como a solução para todos os problemas, é temerário. Né? Nós não podemos achar uma única solução. Tu falaste agora no Senado, que lá parece que já um senador já teria trazido a solução para todos os males, né, numa proposta. Parece que nesse ponto, assim, o elemento político ele só tende a atrapalhar. Se nesse ponto agora nós vamos primeiro discutir de quem é a culpa, né? Se é da iniciativa privada, se é do poder público, se é do partido A, se é do partido B. Nesse momento só atrapalha. O que nós temos que agora é deixar os técnicos trabalhar com toda essa estrutura que tu fala que é necessária, mas agora é o momento técnico agora. Técnico e dentro do setor técnico, do olhar técnico, aquela seriedade necessária para tratar de forma interdisciplinar, complexa, como o problema exige. Sim. Né? Não tentar simplificar ou trazer alguns paliativos que parecem que é para que a sociedade brasileira se conforte. Não, podemos ficar tranquilos porque essa metodologia, esse plano vai resolver. Não. Né? A sociedade brasileira precisa se acordar e cobrar essas responsabilidades. Não pode tentar achar conforto em ideias simplistas. Sim, porque uma ideia simplista agora, bom, então nós vamos recuperar aquela mata que a lama devastou. Mas não tem nem como plantar árvore nesse momento. Nesse momento não existe essa possibilidade. Exatamente. Então tem toda uma sequência de coisas que tem que acontecer para que tecnicamente você volte minimamente a ficar parecido com aquilo que era. Nós vemos aí, Ana, que tem são na verdade 3 barragens, né? A barragem do Fundão, a barragem de Germano e a barragem de Santarém. A barragem do Fundão foi que estourou e essa acabou também sobrecarregando a barragem de Santarém, que há hoje um risco muito grande também dela ceder, né? E o que você vê hoje é que nessas barragens agora há um monitoramento das barragens com tecnologia, né? Coisa que parece que até o momento não era feito com a barragem do Fundão, por exemplo, que veio a estourar. Né? Eu não posso
me manifestar se era ou não era feito. Sim. Mas o que nós sabemos é que nós temos um problema de fiscalização ambiental no Brasil sério e contundente, né? Nós temos poucos fiscais para tantas questões, tantas obras, né? De qualquer forma, esse cenário que tu apresentaste muito bem agora, ele demonstra um modus operandi na questão ambiental brasileira, que é muito mais remediar depois que acontece a tragédia, do que prevenir, trabalhar com monitoramentos e prevenção do problema. E tentar aliar cada vez de forma mais eficiente as atividades produtivas às questões ambientais. Então, esse parece que é o grande desafio, né, Ana? Porque não há como hoje, só porque estourou essa barragem lá, a barragem veio abaixo, tem todo esse problema que está acontecendo, de uma maneira simplista, a gente poderia também imaginar que a mineração seria possível tu simplesmente parar com a mineração em Minas Gerais. É a mesma coisa dizer que aqui no Rio Grande do Sul nós vamos parar de plantar e vamos parar com a agropecuária. Seria mais ou menos isso, em matéria, economicamente falando. Economicamente, né? Se nós queremos continuar com a sociedade no nível tecnológico em que ela se encontra, nós não podemos abrir mão dos minérios. Sim. Não apenas a mineração, mas como tu falaste, a agropecuária, a silvicultura, obras, a urbanização, qualquer tipo de atividade humana, ela tem um determinado grau de impacto sobre os sistemas naturais. Sim. Então, nós não podemos trabalhar a questão ambiental de forma utópica e real. Nós temos que aprender a conviver. E também lembrar que quando nós falamos na questão ambiental, quando nós falamos na necessidade de conservação dos remanescentes naturais, nós não estamos falando de uma forma idílica para manter o animal tal. Nós estamos falando na perpetuação da raça humana. Né? Por quê? Porque todos esses processos produtivos na sociedade dependem da manutenção dessas áreas naturais. Nós dependemos dos serviços ecossistêmicos que elas prestam para a sociedade humana. O difícil é achar esse equilíbrio, né? Que o progresso ele possa ocorrer, que a atividade econômica possa ocorrer sem degradar tanto a natureza, até porque essa natureza ela é também uma fonte de enriquecimento, uma fonte de progresso, né, que pode ser explorada. E no fim, se tu romper esse ciclo, daqui um pouco tu não tem mais minério, tu não tem mais plantação, tu não tem mais raça humana. Não tem mais raça humana, né? Então, esses serviços ecossistêmicos prestados, talvez uma coisa que precisa ser melhor popularizado, o entendimento da sociedade, que nós dependemos deles. A água é produzida quando nós temos nascentes conservadas, preservadas. Nós temos, e já há estudos muito bem concebidos do aumento de produção agrícola com os polinizadores, com a polinização, com a fecundação cruzada. Mas onde estão esses polinizadores? Eles estão nesses refúgios florestais naturais. Quando a gleba produtiva, a lavoura, ela está em floração, esses polinizadores vêm e aumentam o tamanho de fruto. Há já dados para o tomate, por exemplo, de aumento de tamanho de tomate, de algumas frutas, do percentual de aumento de produtividade para vários grãos e frutas. E também tem outro aspecto desses redutos de florestas, de sistemas naturais, que é o fornecimento de cura de doenças, de remédios, de fibras, de outras, que toda a nossa, por exemplo, a nossa pesquisa, a nossa indústria farmacêutica depende. Para você ter uma ideia, Rogério, o NEPRAD fez um trabalho de 2010 a 2014, numa área de floresta em começo de recuperação. Às margens do rio Jacuí, uma área que havia sido totalmente desmatada e ela estava em começo de se restaurar, de se recuperar. Nós encontramos quase 70% das espécies vegetais no componente arbóreo, somente no componente arbóreo. Quase 70% tinham princípios medicinais comprovados por pesquisas farmacológicas. Em uma área de 5 hectares, em começo de recuperação, eu não estou falando de uma floresta recuperada. E também não estou falando da Amazônia,
que nós temos, né, aquela imagem, né, que todas essas curas vêm da Amazônia. Eu estou falando da nossa quarta colônia, à beira do nosso rio Jacuí. Tem muita coisa que a gente não sabe nem imagina, né, que os estudiosos podem nos trazer. Mas eu estou preocupado com uma coisa lá em Mariana também, que a gente vê pelo noticiário. Eu estou com medo que daqui a um pouquinho digam que aquela lama, ela é medicinal. Né? Por quê? Porque a gente sabe que lá como diz assim, dos rejeitos, né, da mineração que estão naquelas barragens. Agora saiu há poucos dias aí que não é tóxica. Nós aqui, a essa distância, nós não vamos certamente emitir, eu nem teria condições para isso, talvez tu tivesse, né, um parecer técnico dizendo se a lama é ou não tóxica. Mas boa para a natureza ela não é. Obviamente que não. Mesmo que nós consideremos que não seja tóxica, muito embora, mais uma vez insisto, acho que essas soluções estão já fechadas, né, formatadas prontas, no momento, né, tão recente do desastre, acho que são temerárias. Mas mesmo que nós consideremos que seja um estéril, né, que não haja metais pesados, qualquer tipo de contaminante, se nós pensarmos apenas no volume de partículas sólidas, de sedimentos que se depositaram sobre as áreas de preservação permanente, os redutos naturais, as áreas produtivas, que entraram nos sistemas aquáticos, gerando uma redução de oxigênio para toda a biota aquática, que chegaram ao sistema marinho, também gerando todos esses impactos, se nós pensarmos apenas em termos de volume de partículas sólidas, nós não precisamos nem falar em contaminantes para conseguir ter uma ideia da extensão da tragédia. Sim, aí aliado a tudo isso, né, que acontece, se tivesse mais os contaminantes ainda, e isso, o que dizem que pode acontecer, né, que seria essa lama, ela enrijecer, né, e começar a se transformar num deserto, aquela área toda ali. Seria imaginável isso? Só fazendo uma questão um pouquinho conceitual, o termo desértico, e isso é bem importante para a gente no Rio Grande do Sul, porque nós não temos deserto. Por quê? Porque o termo deserto ele está ligado a um processo climático de áreas áridas, semiáridas. Então, nós poderíamos falar numa imensa área degradada, né, com o seu solo todo degradado, seus princípios e processos produtivos degradados por uma consolidação, por uma sedimentação e ressecamento dessa lama e por tudo mais. Nesse sentido, o termo deserto ele é bom porque ele dá uma imagem mental forte. Sim. Mas uma grande área degradada, sim, com certeza. Tu disseste que aqui, só fazendo um parênteses, aqui no Rio Grande do Sul nós não temos deserto, mas nós temos áreas aqui pro lado de São Gabriel, pro lado de Manoel Viana ali, que são áreas que não se chama de deserto ainda, não. Mas elas têm qualquer coisa de... Na verdade não. Eles, novamente, a imagem do deserto facilitou cunhar um termo para aquelas áreas, né? Então, se servir para chamar atenção, para que as pessoas, né, se conscientizem, já é uma grande coisa. Mas o que nós temos é um processo de arenização. É um processo de cunho edáfico, voltado em questão da relação do solo com a cobertura vegetal. Para nós termos deserto, nós teríamos que ter clima árido, semiárido, que não é o nosso caso. A gente, claro que, como eu disse, a ideia não é, né, achar culpados, mas algumas coisas interessantes vão vindo à tona. Que eu estava lendo numa reportagem que em 2009 a Samarco encomendou um estudo, um projeto, né, na área de telemetria e de cuidados assim com monitores, né, com sensores e tal, e para inclusive avisar a população, né, que mora a jusante, né, da barragem, do caso do perigo. E esse projeto teria sido engavetado pela Samarco porque realmente era muito caro.
Era muito caro e daí eles não quiseram fazer esse projeto. E agora, pelo que a gente vê nas imagens aí, as outras 2 barragens estão sendo monitoradas agora com alta tecnologia. Parece que precisou mais uma vez acontecer esse grande desastre para que a empresa se desse conta de que precisa fazer isso. Ana, são em torno de 450 barragens de mineração em Minas Gerais. Tu já falaste um pouco da fiscalização. Humanamente impossível, né, com o que você tem, que já você falou que é ínfimo o número de fiscais, tu fiscalizar 450 barragens de mineração da maneira como ela tem que ser fiscalizada. Já você sabe também que em torno de 100 dessas barragens são completamente sem fiscalização alguma. O risco de nós estarmos falando hoje, tratando do tema Mariana, o risco de nós estarmos tratando apenas do primeiro desastre, ele é muito grande. Ele é grande, né? E mais uma vez essa forma de lidar com a questão ambiental no Brasil, que é sempre no sentido de remediar o mal já feito e não de prevenir o impacto desses para a sociedade. Porque nós podemos aqui falar, Rogério, de restauração, recuperação, mesmo que leve décadas, mas aquelas vidas humanas, elas nunca mais vão retornar. Né? O trauma dessas vidas nunca mais vão retornar. Sim. Então, veja a responsabilidade que nós temos sobre isso. Né? Então, realmente, fiscalizar é importante, mas nós temos um problema notório no Brasil, que é a redução do número de fiscais, um número muito aquém do necessário. Porque essa empresa, ela vai, pela sua característica, até é lógico que ela precisa de produção, precisa de lucro, e se não houver uma fiscalização de saber se esse lucro está vindo com todas as precauções que precisam de segurança, né, certamente, podendo, eles vão, a hora que precisar diminuir custos, geralmente o lado da segurança é o lado mais procurado, porque isso não vai acontecer. Né? Mas olha, tu tem que fazer isso aqui para prevenir que aconteça tal coisa. Não, isso não vai acontecer. E acaba acontecendo os grandes desastres aí que a gente tem acompanhado, né, com a natureza, e isso a gente tem que torcer que não se repita. Então a esperança, Ana, que tu daria para essa questão de Mariana é isso, é um grande envolvimento da área técnica em prol da solução. Mas há que se alertar que a área técnica, as universidades, os pesquisadores, as instituições de pesquisa, extensão, fiscalização ambiental, elas vêm há muitos anos alertando para essa necessidade de conciliar a área técnica com a área jurídica, com a área política. E muitas vezes nós não somos ouvidos. É importante salientar que nós precisamos ouvir aquilo que é melhor para o bem comum, para o bem de todos. Uma empresa privada, ela precisa ter seu lucro, precisa, mas a sociedade precisa entender que, acima de qualquer lucro, o bem comum, o bem do ser humano e principalmente das futuras gerações, ele tem que ser priorizado. E é nesse sentido que a área técnica, a academia, os pesquisadores, né, precisa ser mais ouvida, levada a sério. E esse tema realmente é um tema muito interessante, e a gente certamente vai voltar a isso depois, porque Mariana é uma questão que está realmente iniciando toda essa discussão. Agora, é interessante que a população como um todo, culturalmente, né, se dê conta de que é uma questão cultural essa questão da prevenção, e a questão principal é a sustentabilidade. Enquanto a gente não pensar sobre isso, enquanto a gente não agir assim, enquanto as nossas universidades estiverem só produzindo material acadêmico e não for aproveitado em prol dessa segurança toda, do avanço disso e também da questão da manutenção do nosso meio ambiente, realmente vai ficar muito difícil. Nosso programa Meio Ambiente Revista conversou hoje com a professora, a doutora Ana Paula Roveder. Voltaremos na próxima semana.